O mundo que a gente vê não é exatamente igual ao que é percebido pelo microscópio. Lá, nas profundezas da matéria, se escondem os mais insondáveis segredos. A ciência do minúsculo começou a ser desenvolvida pelos sábios gregos há 2500 anos. Baseados apenas na lógica, os filósofos perceberam a necessidade da existência do átomo, a partícula fundamental que compõe todos os corpos. Quando Isaac Newton formulou a teoria da gravitação universal no século XVII, a ciência acreditou ter desvendado os principais mistérios da matéria. No século XX, no entanto, aparece a mecânica quântica. Ela dá uma reviravolta no conhecimento, quando descobre que, extremamente pequena, a matéria muda totalmente de comportamento. Estava dada a largada para o estudo da nanotecnologia, a ciência que busca encontrar mecanismos funcionais em partículas minúsculas. Um dos grandes problemas e talvez a grande solução aí na parte de nanociência e nanotecnologia é você conseguir preparar os materiais em escala de tamanho nanométrico. Né? Preparar os materiais em escala de tamanho nanométrico não é tão simples quanto parece, porque existe uma tendência natural dos materiais se agregarem e crescerem. Ou seja, naturalmente, energeticamente, espontaneamente, a tendência é que eles cresçam. Então existe toda uma sistemática, uma rota, um desenvolvimento de uma nova ciência, a gente pode até dizer assim, que é você conseguir preparar os materiais nessa escala de tamanho, de modo que, número um, esses materiais sejam estáveis nessa escala de tamanho, porque não adianta nada eu saber preparar em escala pequena e eles não serem estáveis de modo que eu possa utilizar para alguma coisa. E, em segundo lugar, que eles sejam monodispersos com relação ao tamanho. Quer dizer, o que significa monodisperso? Significa o seguinte, 3 nanômetros está em escala nanométrica, assim como 4, assim como 5. Só que a propriedade do material de 3 é diferente da propriedade do material de 4, que é diferente da propriedade do material de 5. Então eu tenho que dar um jeito de conseguir com que eles sejam 3 mais ou menos 0,1. 4 mais ou menos 0,1. E não ter uma mistura de 3, 4, 5 e assim por diante, porque aí eu vou ter uma mistura de todas essas propriedades. Né? Então, a minha linha de pesquisa aqui no Departamento de Química da UFPR é exatamente procurar novas rotas de síntese, de preparação de materiais em escala nanométrica. De diferentes materiais, via química, basicamente nanopartículas metálicas, nanotubos de carbono, alguns óxidos semicondutores e os materiais chamados de nanocompósitos, ou seja, são materiais híbridos, no qual uma das fases desse híbrido está em fase nanométrica. Bom, dentre esses materiais que eu citei, eu acho que um dos mais famosos, hoje acho que o mais popular dos materiais da nanociência e nanotecnologia são os chamados nanotubos de carbono. Por que esses materiais são tão importantes? Porque esse é um material absolutamente fantástico. Ele tem propriedades inimagináveis, ele tem propriedades que você não conseguiria imaginar em um outro material até a sua descoberta. Ele é um material que foi descoberto em 1991, por acaso, e hoje se sabe que o nanotubo de carbono é um material com maior resistência mecânica que se conhece, ele é mais duro, por exemplo, do que o diamante. Ele é um material que é altamente flexível, ele tem uma combinação de propriedades de transporte elétrico, que é uma combinação fantástica, de acordo com algumas características estruturais, ele pode apresentar condutividades do tipo semicondutor ou condutividade metálica, ele pode ser mais condutor do que um fio de cobre, por exemplo. Em algumas condições ele pode também apresentar supercondutividade. Ele tem uma propriedade de transporte térmico absolutamente fantástica. Então ele é um material, muita gente diz que ele é um material chave na área de nanotecnologia. Um dado importante é o seguinte, se você tentar comprar esse material hoje, além de pagar muito caro, algumas vezes você não vai conseguir comprar. A gente conhece um exemplo de um pesquisador brasileiro que tentou importar 1 grama de nanotubo de carbono dos Estados Unidos e recebeu como resposta do fabricante uma informação de que o governo americano proibiu a exportação de determinados materiais, são materiais estratégicos, e esse é um dos materiais estratégicos. Então, além de tudo, ele é considerado um material estratégico. Então, você conseguir fazer nanotubo de carbono tem um apelo tecnológico muito grande. Então, uma das nossas linhas de pesquisa aqui é exatamente essa, desenvolver rotas de preparar nanotubo de carbono.
Então, eu vou falar para você um pouquinho o que é o nanotube de carbono e por que ele é um material tão interessante, né? E alguns resultados que nós temos aqui no laboratório. Então, essa figura aqui, por exemplo, nós temos os chamados principais alótropos do carbono. Alótropo significa materiais que são formados com a mesma composição química, mas que são diferentes entre si. A gente sabe que grafite e diamante são materiais formados única e exclusivamente por átomos de carbono, né? Todo mundo sabe qual é a diferença entre o grafite e o diamante. Então, aqui é um exemplo, uma forma esquemática de uma estrutura do grafite. Imagine que cada bolinha dessa é um átomo de carbono e aqui a representação do diamante, né? Também cada bolinha um átomo de carbono. Se você olhar a estrutura do grafite, ela se comporta como se fosse uma estrutura de um pão de forma, né? Onde eu tenho aqui os átomos todos ligados bidimensionalmente e eles são empacotados, essas lamelas são empacotadas umas em cima das outras. Cada folha dessa é chamada de uma folha de grafeno e é a unidade estrutural básica do nanotubo de carbono. Então, o que é o nanotubo de carbono? Ele se comporta dessa maneira aqui. Quer dizer, como se fosse uma folha de grafeno daquelas, do grafite, que se enrola nesse movimento, dando origem a uma estrutura desse tipo, daí o nome de nanotubo, no qual as dimensões do diâmetro desse tubo está em escala nanométrica, tá certo? E ele cresce em tamanho micrométrico. Tá? O interessante é que, além dessa estrutura mais simples, existe uma outra possibilidade onde eu tenho várias camadas concêntricas, são chamados nanotubos de camada múltipla, né, contra os nanotubos de camada simples que eu mostrei anteriormente. Todas as propriedades dos nanotubos dependem, em primeiro lugar, do tipo de estrutura, se é de camada simples, se é de camada múltipla. Em segundo lugar, da maneira pela qual essa folha se enrola. Imagina que ela pode se enrolar assim, as diferentes maneiras que você tem para enrolar uma folha daquela de grafeno. Do diâmetro do nanotubo. E também, se você reparar, quer dizer, esse processo deixa uma cavidade oca no interior do nanotubo. E essa cavidade possibilita que você introduza espécies de interesse ali dentro. Então você tem um outro material que é um nanotubo de carbono encapsulado com alguma coisa dentro, né? Então, a principal linha de pesquisa na área de síntese de nanotubos que nós temos aqui no departamento é exatamente utilizar alguns precursores diferentes, basicamente compostos moleculares, chamados compostos organometálicos, para produzir nanotubo de carbono com as suas cavidades preenchidas por alguma coisa. Então, um exemplo que eu vou dar, isso aqui é um resultado relativamente recente nosso, quer dizer, são nanotubos produzidos aqui. Se vocês olharem essas imagens, aqui é um emaranhado de nanotubo de carbono, né? São imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Então, são vários nanotubos, e aqui a gente tem um único nanotubo de carbono. Veja, o diâmetro desse nanotubo está na ordem de 50 a 60 nanômetros, né? E se vocês olharem, a gente tem aqui uma representação mais escura. Olha que aqui tem um pedacinho mais claro e aqui um pedaço mais escuro de novo. Exatamente esse interior corresponde ao espaço vazio, aquele espaço oco do nanotubo de carbono. E essa parte mais escura indica que alguma coisa está preenchendo esse espaço oco. Então, olha, é alguma coisa que cresce, aí tem um espacinho que ela quebra aqui e continua crescendo para lá. Quando a gente analisa esse material com uma microscopia eletrônica de transmissão em modo alta resolução, a gente tem essa imagem aqui. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão em modo alta resolução. Quer dizer, o que eu tenho aqui? Eu tenho resolução atômica, né? Então, essa imagem, onde a gente tem um pedaço dela expandido do lado de cá, é uma imagem de um nanotubo de carbono, desses que são produzidos aqui, do tipo multicamadas, né? Então, ele tem várias camadas enroladas de forma concêntrica. Cada uma dessas linhas que vocês estão observando aqui, que está melhor expandido nessa figura aqui ao lado, corresponde a uma folha daquelas de grafeno, ou seja, cada linha dessa é um conjunto de átomos individuais de carbono, né? Essa imagem que nós temos, imagina que isso é um tubo que tem esse formato, então essa imagem é como se esse tubo tivesse cortado. Então a gente lembra que nós temos aqui uma imagem em 2 dimensões, eu não consigo ver exatamente a parte abobadada. E essa parte mais escura aqui dentro corresponde exatamente àquele cristal que está dentro do nanotubo de carbono, né? Então a gente pode analisar pelas distâncias dos planos atômicos desse cristal
que trata-se de um óxido de ferro Fe3O4, que é um óxido de ferro magnético. Era exatamente essa a nossa proposta. Então, veja, nós temos um nanotubo de carbono com todas as propriedades que são inerentes ao nanotubo de carbono, mais um nanocristal de óxido de ferro do tipo magnetita, que lhe confere ainda a propriedade magnética. Então, são nanotubos de carbono que apresentam propriedades magnéticas. Então, esse é um material que foi totalmente produzido aqui no nosso departamento, numa tese de doutorado da Mariane, e é um material bastante interessante, né? Acho que é um material que tem sido usado, por exemplo, em dispositivos para geração de fotocorrente, em dispositivos de memória, um trabalho de colaboração lá no grupo da professora Lucimara, lá na física. A pesquisa em nanotecnologia, ela já é realidade, né? Faz parte do nosso presente. Ela pode vir a ser uma revolução, porque é uma formação de novos materiais. Então, são materiais que não são comumente encontrados na natureza. Então, nós já partimos para essa revolução quando foi inventado novos equipamentos, onde conseguia-se ter acesso, conseguia-se ver átomos, né, ou ver materiais muito pequenos, da ordem de nanômetro, e com isso, então, rearranjar, fazer um novo rearranjo de átomos, uma nova classe de materiais, ou inúmeras classes de materiais com novas propriedades. E a investigação, por exemplo, no caso desse laboratório, que são as investigações elétricas, ópticas e elétricas de novos materiais, nanoestruturados, quer dizer, onde nós investigamos qual é o papel do tamanho do material, quer dizer, que nem no caso de um nanotubo de carbono, ele tem um diâmetro nanométrico, ele é um cilindro, ele tem diâmetro nanométrico, e isso confere novas propriedades elétricas para esse material. Então, basicamente, o que nós fazemos é estudar e propor novas aplicações para esses materiais. Então, seja melhorar materiais flexíveis, materiais leves, materiais com propriedades mecânicas melhoradas, dispositivos mais eficientes. Então, a nanotecnologia ela faz parte do nosso presente e, com certeza, fará parte do nosso futuro. O meu mestrado foi baseado em estudos de dispositivos fotodetectores orgânicos. Então, nada mais é do que a conversão de energia luminosa em energia elétrica. Porém, o material é um material novo, né? O material é orgânico, né? Então, eu misturei um polímero, que deu uma característica semicondutora ao dispositivo. E, além do polímero, nós introduzimos nanotubos de carbono. Então, esses nanotubos de carbono, eles melhoram a eficiência do meu dispositivo por eles apresentarem uma característica de aceitar elétrons dentro do meu dispositivo. Então, basicamente, né, eu incido luz no dispositivo, o polímero, que é um material orgânico, absorve essa luz e o nanotubo de carbono é responsável em coletar essa carga e levar até os eletrodos. Então, formando assim a corrente externa, né, no circuito. Que vantagem isso traz para o dispositivo? A vantagem é que, bom, esse estudo é preliminar, né, ainda nessa área, então nós estudamos basicamente um dispositivo sem nanotubo de carbono e depois com a inserção do nanotubo de carbono. O dispositivo só com o polímero, ele tem uma eficiência muito baixa. Então, a inserção dessas estruturas, né, dos nanotubos no meu dispositivo, fez com que a eficiência deste, né, aumentou significativamente. Então, esse resultado é muito promissor. Nós já percebemos que, introduzindo essas estruturas, a eficiência do dispositivo aumenta, né? Então, daqui para frente, nós vamos estudando e melhorando assim essas características. Um outro dispositivo que nós estamos trabalhando em conjunto lá com a professora Lucimara, com esses materiais, são dispositivos de memória. Ou seja, você construir uma memória onde você pode armazenar dados, apagar, regravar e assim por diante. Então, essas propriedades combinadas faz com que a gente consiga construir um dispositivo de memória extremamente simples à base desse material. Eu desenvolvo dispositivos de memória baseado em material polimérico com nanotubos de carbono. Esses dispositivos eles apresentam uma propriedade especial, que é uma curva como esta, onde a gente tem um pico de corrente que é possível a gente armazenar a informação no bit 1
ou no estado desligado o bit 0. E aqui é onde a gente faz as medidas elétricas dos dispositivos, onde a gente pode tirar curvas de corrente por tensão e também de lambda por tensão, para a gente analisar as propriedades elétricas e as propriedades ópticas desses materiais. Assim a gente consegue saber se esse dispositivo é bom comercialmente ou não, ou se existe alguma outra propriedade especial que pode ser descoberta durante o trabalho. Para que servem essas medições? Essas medições servem justamente para a gente poder saber qual que é a viabilidade desses dispositivos. Se eles podem ser melhorados, se eles podem ser construídos de outra forma, né? A gente vai fazendo testes quando ele é feito, depois a gente vem para cá e testa, vê se ele ficou bom. Depois, se não ficou bom, a gente vai lá e muda algum parâmetro, e assim a gente vai até conseguir um dispositivo mais ideal possível. O que significam essas curvas? Essas curvas significam a corrente aplicada, né, a tensão aplicada em função da corrente que é a resposta. Assim acontece num aparelho eletrônico, que ele pega uma tensão da rede, né, de 110 volts e transforma aquilo em corrente. A corrente é a informação que eu leio, é como se fosse a palavra. No caso, uma corrente alta para mim significa o sim, uma corrente baixa vai significar o não, e o computador entende isso como uma informação. Esses dois, que não são dois eletrodos? Isso são dois contatos que são colocados sobre os eletrodos dos dispositivos que foram previamente feitos. No caso, um contato é transparente nesse dispositivo e um outro é de alumínio. E eles estão medindo a transmissão de corrente? Isso, você aplica uma tensão e ele mede a corrente que vai passar entre esses dois contatos. E a quantidade de corrente mostra se o dispositivo é de qualidade ou não? Isso, não só a quantidade de corrente, mas a estabilidade dessa corrente também, o quanto essa medida vai se repetir ao longo do tempo, né, se ele é durável ou se ele degrada com o tempo com a aplicação de corrente. Qual que é o teu trabalho de mestrado? Meu trabalho é a construção de memórias baseadas em conjuntos de polímeros mais nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono imerso na matriz polimérica, eles têm essa propriedade especial, que é essa polarização onde aparece um pico de corrente, que eu posso interpretar como o armazenamento de uma informação. E aí, aonde que vai chegar esse teu trabalho? Esse trabalho pode dar um grande contributo na construção de memórias para computadores, como memória RAM ou memórias graváveis, que você possa guardar uma informação digitalmente. Assim pode transformar, num futuro próximo, deixar de ser usado o silício, que é usado como base para esse tipo de memória, passar a ser usado materiais mais flexíveis e mais baratos, mais fáceis de produzir, como o polímero e o nanotubo de carbono. Aqui nós vamos ver um diagrama esquemático de como foi montado o dispositivo que nós acabamos de ver ser fabricado. Então é através desses dois eletrodos que nós fazemos as medidas elétricas. Então são dois eletrodos metálicos de cor amarela aqui, e no caso essa cor vermelha foi o depósito da solução por centrifugação. Nós temos uma pequena abertura aqui entre um contato e outro, onde nós fazemos através dessa abertura as medidas elétricas. Então aplica-se o positivo, o negativo e faz as medidas elétricas. Esse tamanho de canal aqui é micrométrico. A morfologia desses materiais, aqui então nós temos os nanotubos de carbono, preenchidos com óxido de ferro, que o óxido de ferro, no caso, é uma parte muito importante do nanotubo, que ele tem um preenchimento de óxido de ferro, como nós podemos ver nessa figura aqui. E aqui, no caso, são as camadas de carbono multicamadas. A microscopia óptica desta região aqui, nós podemos ver nesta figura, onde nós temos um eletrodo metálico aqui, um eletrodo metálico aqui, e no caso aqui, a solução contendo os nanotubos de carbono. Essa morfologia aqui, ela é responsável pelo comportamento elétrico que nós obtivemos. Então, no caso, para cada tensão aplicada, nós temos um nível diferente de corrente, então essa curva ela é assimétrica. Devido a essa propriedade, nós podemos então escrever alguma informação, apagar, ler, apagar e ler de novo. Um sistema ligado ou desligado, o bit 1 ou 0. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma sequência, então nós podemos escrever com uma tensão negativa, ler no estado ligado, com uma tensão positiva, apagar
a informação e ler de novo a ausência de informação. Então, esse aqui é o bit 1 e esse aqui é o bit 0. Como que faz nanomaterial, né? Vamos pegar de uma maneira bem ampla. Eu tenho duas visões gerais para fazer nanomaterial. A primeira delas, pega uma coisa grande e vai quebrando até essa coisa ficar no tamanho pequeno, né? Esses são os métodos chamados de métodos físicos de preparação. Quer dizer, você utiliza de algum tipo de equipamento, por exemplo, ultrassom, litografia, nanolitografia, moinho, né, que você vai quebrando, até ficar em tamanho pequeno. Tá? A outra rota, que é a rota que nos interessa, que nós utilizamos, são as rotas químicas. Quer dizer, qual que é a ideia? Você faz uma reação química tradicional da maneira que se prepara a reação química de um material em macroescala. Só que é preciso interromper o processo, interromper a reação durante o crescimento. Então, se naqueles métodos anteriores eu saio do grande e vou diminuindo, quebrando, até chegar em alguma coisa pequena, os métodos químicos fazem o caminho contrário. Eu saio dos precursores atômico-moleculares e, através de reações químicas, quando o material começa a crescer, eu tenho que ter alguma maneira de impedir o crescimento no exato momento em que está o tamanho que me interessa. Então, esse é um desafio bastante grande, porque você tem, para cada tipo de nanomaterial que você vai preparar, você tem uma sistemática que você vai utilizar. E envolve muito trabalho para você exatamente otimizar todo esse processo, né? Então, a maneira de preparar nanopartículas metálicas, que é uma das linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui, é bem diferente da maneira de preparar nanotubos de carbono, que por sua vez é diferente da maneira de preparar materiais nanohíbridos, que é diferente da maneira de preparar materiais nanoporosos. Você entende? Então, para cada tipo de nanomaterial, existe todo um processo de desenvolvimento de rotas de síntese para que se otimize, para que se conheça qual é o momento exato de parar a reação. Mas a ideia que está por trás disso é uma só. Quer dizer, eu tenho que, por uma reação química, fazer com que o material cresça e, quando ele está no tamanho que me interessa, pare esse crescimento. Então, eu tenho que interromper o processo natural de crescimento do material. A síntese dos nanotubos de carbono, ela é feita através de um procedimento que foi desenvolvido no nosso próprio grupo de pesquisa. Ela consiste, então, de um frasco reservatório para solução precursora, que vai se transformar posteriormente nos nanotubos de carbono, num forno tubular, e para realizar essa síntese, nós precisamos ter a ausência total de oxigênio. Isso é feito através de um sistema de gases, onde os gases são passados por dentro do sistema. Antes de fazer a síntese, nós passamos um fluxo de gás para fazer a purga do sistema e eliminar o oxigênio. Posteriormente a isso, o forno é aquecido até 900 graus, nós controlamos com uma passagem de gás, que é controlada por esse rotâmetro aqui, e quando o forno adquire a temperatura de 900 graus Celsius, esse sistema de passagem de gás direta para o forno é fechado. Abrindo-se, então, a passagem de gás para o frasco da solução precursora. A pressão aqui é aumentada e essa solução ela é empurrada pela pressão de gás até o interior do forno, onde os nanotubos vão ficar depositados tanto na superfície desse tubo, quanto na superfície dos substratos. Todo tipo de material apresenta esses efeitos de tamanho. Ou seja, todo tipo de material tem alguma propriedade que é diferente quando ele é nanométrico ou quando é macroscópico. O problema é que o tamanho crítico onde essa propriedade se manifesta difere de material para material. Ou seja, a partir de um determinado tamanho crítico, dali para cima, todas as propriedades são iguais ao sólido macroscópico, a maneira como a gente conhece. Mas dali para baixo, eu tenho então esses efeitos de tamanho. O interessante é que dali para baixo, eu tenho uma gama grande também. Então, dali para baixo, suponha que o tamanho crítico seja 10 nanômetros. Partículas com 9 nanômetros está abaixo do tamanho crítico. Então, já tem esse efeito de tamanho. Mas a propriedade da partícula de 9 difere da propriedade da partícula de 8
que difere da propriedade da partícula de 7 e assim por diante. Então, o segundo grande desafio, o primeiro é saber preparar materiais em escala nanométrica. O segundo grande desafio é você preparar materiais em escala nanométricos que seja homogêneo com relação à sua distribuição de tamanho. Eu quero preparar materiais que tenham somente 8 nanômetros de diâmetro, e não uma mistura de 3, 5, 7, 8. Você entende? Então, essa é um segundo passo, que você também consegue controlando os parâmetros de síntese. Então, são vários experimentos para cada tipo de material que você quer preparar, de modo que você consiga chegar num produto final que seja nanométrico, que seja homogêneo com relação à sua distribuição de tamanho, que seja homogêneo com relação à sua forma, só partículas esféricas, ou só partículas na forma de bastão, ou só partículas triangulares, e que seja também homogêneo com relação à sua estrutura cristalina, ou seja, com relação à sua estrutura química, a maneira pela qual a estrutura é montada. Então, para cada uma dessas etapas, você tem bastante trabalho para realizar em cima disso, né? Até o momento em que se consegue controlar todos esses fatores. O que acontece é que esses fatores, o controle de todos esses fatores difere para cada um dos materiais que você quer preparar. A nanotecnologia não é apenas a ciência que vai revolucionar todo o nosso futuro. Por suas aplicações, ela já faz parte da rotina de muita gente. Um exemplo bastante interessante de aplicação de nanomateriais de uma maneira geral, em uma área que as pessoas normalmente não estão acostumadas a pensar, é exatamente em restauração de obra de arte. Então nós temos, por exemplo, aqui um exemplo real de utilização dessa tecnologia, que foi a restauração de uma pintura numa catedral em Florença, na Itália, utilizando nanopartículas de hidróxido de cálcio como agente ativo, né? Então, esse é o pedaço da pintura que foi danificado e aqui o resultado final após o tratamento com as nanopartículas de hidróxido de cálcio. A grande vantagem nesse caso é que essas nanopartículas têm uma velocidade de sedimentação muito lenta e com isso impede que se forme aquelas partes esbranquiçadas ou vitrificadas que normalmente ocorrem quando do uso de materiais convencionais para esse tipo de aplicação. Aqui tem alguns exemplos, então, de produtos muito cotidianos que já estão no mercado, né, à base de nanotecnologia. Então, aqui é um exemplo de uma raquete de tênis que já está à venda, que segundo o fabricante, a maior, mais leve, mais resistente raquete de tênis do mundo, que é um produto feito à base de nanotubos de carbono. Assim como bolas de tênis com nanocamada polimérica, que é um material que impede a permeação do ar e deixa a bola mais leve e mais resistente. Nós temos materiais como ceras, por exemplo, para automóveis, para eliminar riscos, etc., também já à venda à base de nanopartículas. Roupas sintéticas que são totalmente impermeáveis à água, né? Também graças a nanopartículas que estão impregnadas entre as fibras desse material.